E hoje vamos estar fazendo basicamente uma batalha. De um lado, nós temos um dos maiores bancos do Brasil, um dos maiores pagadores de dividendos da história. E do outro lado, nós temos o maior fundo imobiliário na base de cotista, com mais de 600 mil cotistas. Então, qual teria um maior dividendo ali, Banco do Brasil ou MXRF11? Eu sei que os dois são classes de ativos diferentes, porém hoje nós vamos estar olhando para os seus dividendos e qual valeria mais a pena para o seu caso. Então, se você gosta de dividendo, gosta de aprender ali mais sobre ações que pagam esses pingados, não se esqueça de se inscrever, que você se inscrevendo não vai estar custando nada para você, você vai estar aprendendo um pouquinho mais ali, pegando um pouco mais de informações desses ativos e também vai estar me ajudando. Agora vamos deixar de enrolação e vamos começar falando primeiramente do MXRF11, que como eles são classes diferentes de ativos, tem algumas diferenças ali que a gente tem que levar em consideração. O primeiro ponto que a gente precisa se atentar logo de cara é de quanto que está custando o MXRF11 hoje. Hoje ele está custando 10,14. Só que se a gente pegar o dividendo dele somente de hoje, vai ser uma análise ali muito superficial. A gente precisa pegar um histórico um pouco maior. E a coisa bacana dos fundos imobiliários é o histórico longo. E também quando a gente olha para uma ação do tipo do Banco do Brasil, a coisa bacana para se olhar é para o seu passado. Mesmo ela sendo uma estatal, ela é super bem administrada, na minha opinião. Que quando a gente for olhar para a parte de payout, dividendo yield, lucro recorrente, então você vai acabar até mesmo se surpreendendo, que é um excelente ativo. Só que como que estava o preço do MXRF lá atrás, lá no começo, quando a gente abre um histórico aqui um pouco maior? Ele tem uma valorização desde o ano de 2012? Tem. Porém, qual que é o grande ponto? Se você pegar somente a valorização do ativo MXRF durante os últimos 10 anos, basicamente, você vai ter uma valorização de apenas 2%, o que seria muito pouco, porque você perderia para CDI, Selic, inflação, para qualquer ativo, até mesmo para a poupança. Porém, qual que é o grande ponto que a gente precisa aqui salientar logo no começo? É de que fundo imobiliário de papel geralmente não valoriza o seu valor patrimonial. Então, o seu preço desde a sua criação do fundo vai se manter o mesmo no futuro. E é o que acontece no caso do MXRF. Só que esses fundos imobiliários não valorizam a sua cota, porém eles pagam um dividendo um pouco acima da média. Então, quando a gente for olhar para o dividendo do MXRF11, a gente já consegue ter ali um pouco mais de ânimo nos investimentos, porque ele já pagou mais de 100% desde o seu IPO. E aqui está o dividendo do MXRF11. Então, quando você olha para os últimos 12 meses, ele tem um dividendo de 12%, um excelente dividendo, principalmente que não tem imposto de renda sobre isso. Só que desde o seu IPO, ele já pagou mais de 100% do seu valor somente nos dividendos. Então, por um lado, você não ganha na valorização da cota, porém, do outro, você ganha com os seus dividendos. Então, você já teria mais do que dobrado o seu valor investido no MXRF11, tudo por conta dos dividendos. E no caso do Banco do Brasil? No caso do Banco do Brasil, ele tem uma dinâmica diferente, porque fundo imobiliário tem um objetivo e ações têm outro objetivo. Então, quando a gente olha para o preço do Banco do Brasil aqui, olha, hoje está custando R$ 41, só que nos últimos 5 anos ele já chegou a custar menos de R$ 20. Então, qual que é o grande ponto? Se você olha somente para o valor pago do Banco do Brasil hoje, você tem que levar em consideração o quê? O preço que você pagou. Então, se você comprou o Banco do Brasil há 10, 15, 20, 30 anos atrás, que ele já pagava dividendo, muito provavelmente o seu dividendo yield cost, que é o seu dividendo em relação ao valor que você pagou pela cota, vai estar lá na casa do chapéu, ultrapassando 10, 15, 20, 30% ao ano. Só que nós vamos estar considerando o dividendo yield de quando foi pago com o valor da cota, para ser uma comparação mais justa. E para isso nós vamos estar analisando o indicador de dividendo yield, que fica um pouquinho aqui mais para baixo. Então, aqui no site Status Invest, ele não mostra um histórico muito grande, então ele mostra somente até 2011. Porém, recentemente eu acabei lendo o livro lá do
Barsi, que ele investe nessa filosofia de dividendos há mais de 50 anos. E ele já citava o Banco do Brasil. Então, desde o ano de 94, quando teve o Plano Real, o Banco do Brasil foi um dos melhores investimentos possíveis para se fazer. Tanto com ali pensando na parte de dividendo, também pensando na sua parte de rentabilidade. Então, o Banco do Brasil simplesmente superou todas as expectativas. Só que voltando aqui, olhando para o dividendo do Banco do Brasil. No ano de 2011, ele pagou 7%, depois pagou 6%. Então, se você acabar observando, ele tem uma média relativamente alta de 7%. Em relação às outras ações, isso é bem alto. Só que no seu ano de 2021 ele pagou 7,86%, 2022 12% e 2023 muito provavelmente ele consiga manter esses altos dividendos. E por que você consegue prever isso daqui basicamente? Primeiro que saiu uma reportagem falando que os próprios analistas da XP estavam falando isso. Segundo, quando você olha para o lucro do Banco do Brasil, é muito saudável, porque existe um indicador chamado de payout. Então não é muito recomendado que uma ação pague mais do que ela lucre, porque senão ela vai estar simplesmente se corroendo para conseguir pagar altos dividendos. E isso nunca aconteceu no Banco do Brasil. Vou mostrar aqui esses indicadores para vocês. Então, olha isso daqui, ó. No máximo aqui, ó. Então, desde o ano de 2009. Então, desde o ano de 2009, ele sempre teve lucro. Só que tá vendo essa barrinha azulzinha pequenininha? Você vê que ela está sempre abaixo dessa barrinha verde. E o que isso acaba significando para nós investidores? Significa que o Banco do Brasil tem mais lucro do que ele está distribuindo. Então, é um dividendo bastante saudável. Então, quando você olha aqui, é um payout de 30%, 40%, 50%, 60%? Sim, então isso é saudável, tanto para a instituição financeira em si, como para os investidores. Porque não adianta você investir pensando somente daqui um ano, você tem que investir pensando no futuro. Então imagine só, você tivesse comprado o Banco do Brasil há 20, 30 anos atrás. Hoje, muito provavelmente, você já estaria aposentado somente com essas ações que você teria comprado, porque custava ali na casa de R$1 ali, ou até menos, cada ação do Banco do Brasil. Então, a ação tem esse diferencial, você pode comprar a um preço muito menor do que vai estar no futuro e com isso ter um dividendo yield lá em cima. Só que agora, qual que teve uma maior rentabilidade? Considerando o dividendo, o MXRF11 acaba levando vantagem, porque é específico do produto fundo imobiliário pagar dividendo mensalmente. Então, ele vai acabar pagando ali muito mais dividendo do que o Banco do Brasil, mesmo olhando para o seu histórico. Só que as ações têm uma dinâmica diferente, como eu já disse. Então, se você está querendo aumentar ali o seu valor do seu patrimônio, você está querendo aumentar a quantidade de dinheiro que você tem investido, provavelmente as ações vai ser mais benéfica para você, porque existe o potencial de crescimento de uma ação gigantesco, como acontece no Banco do Brasil. Se você tivesse comprado há 20 anos atrás, muito provavelmente você estaria recebendo hoje chuvas de dividendo, porque é um banco que paga muito dividendo e também tem um excelente lucro. Só que agora, se você gosta de receber dividendo mensalmente ou já está querendo ali investir, pensando numa fase ali mais de utilizar dessa renda mensal que você ganha dos dividendos, os fundos imobiliários fazem mais sentido para você. Então, essa barrinha verde aqui em cima seria a do Banco do Brasil. Em relação ao Banco do Brasil com o MXRF, tem uma discrepância ali de mais de 300%. Então, o Banco do Brasil acaba tendo um retorno ali muito maior. Mas é por conta dos dividendos? Também, só que o grande diferencial do Banco do Brasil é a sua valorização no seu preço da cota. Então, quando você olha para o caso do MXRF, não existe essa possibilidade, porque basicamente todo o lucro que ele pega, ele distribui. E esse é um dos motivos por que ele distribui mais dividendo do que o Banco do Brasil. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido ali as diferenças entre as ações de dividendo e os fundos imobiliários. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?